Fala galerinha, tudo bem? Aqui é Madison Rodrigues, o seu professor de Geografia. Já perceberam qual é o tema da aula de hoje, não é? Empresas multinacionais, ou seriam empresas transnacionais? São sinônimos? Existe alguma diferença? Vem aprender isso comigo! Empresas multinacionais são empresas geralmente de países desenvolvidos que possuem filiais em várias partes do mundo. Aí na tela nós temos dois grandes exemplos de multinacionais, a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. E aí vocês podem perguntar, por que essas empresas se espalham por todo o planeta? Elas vão em busca de algumas vantagens, que a gente chama de vantagens comparativas. Quais são essas vantagens comparativas? Essas empresas se espalham pelo mundo em busca de um grande mercado consumidor. Quanto mais países elas se espalharem, mais pessoas consumindo o que elas produzem. Há uma tendência das multinacionais abrirem filiais em países com fontes de energias baratas e abundantes. Países que possuem grande quantidade de matéria-prima também despertam o interesse das multinacionais. A principal vantagem comparativa é a mão de obra barata. Quanto mais barata a mão de obra, mais esse país vai atrair indústrias. Alguns países não possuem uma legislação ambiental. Isso facilita para aquela multinacional que não tem uma preocupação com o meio ambiente. Essas empresas são seduzidas por isenções fiscais, ou seja, redução dos impostos. Mas você pode perguntar, professor, qual é a diferença entre multinacionais e transnacionais? As multinacionais são empresas que mantêm filiais em vários países do mundo, comandadas a partir de uma sede situada no país de origem. Como eu falei para vocês, as multinacionais geralmente são de países desenvolvidos, a maioria delas ou estadunidenses, ou da Europa, ou do Japão. Já as transnacionais são aquelas multinacionais cujas filiais não seguem as diretrizes da matriz, pois possuem interesse próprio, que às vezes podem ser conflitantes com as do país atual. As transnacionais, elas podem mudar as características de acordo com a sede. Em cada país pode ter uma característica diferente. Essa é a principal característica de uma empresa transnacional. Professor, explica melhor essa situação das transnacionais. Como assim não seguem as diretrizes da matriz? Vamos dar exemplo aí na tela com o McDonald's. O McDonald's é a maior e mais conhecida empresa de serviço rápido de alimentos do mundo. Se encontra presente em 119 países. Só que em alguns países a gente vai ter um sanduíche diferenciado. Por exemplo, na Índia, o rebanho bovino é sagrado. Então é muito comum sanduíches vegetarianos. Lá na Alemanha é comum a gente ter o McBeer, ou seja, em alguns países frios da Europa, o McDonald's vende cerveja. Você já ouviu falar no Pizzarato? Ou seja, lá na Itália, o McDonald's vende isso aí também. É um parente mais próximo da pizza, já que aquele país consome pizza em grande quantidade. E nas Filipinas, imaginou comer seu sanduíche com caracóis fritos? Sim, isso você encontra no McDonald's das Filipinas. Quais são as cores tradicionais da logomarca do McDonald's? Logo você vai responder, vermelho e amarelo. Já perceberam que em alguns países essas cores mudam? Em alguns países da Europa, o fundo verde está sendo utilizado para identificar as lojas como amigas do meio ambiente. Em uma cidade estadunidense, o arco dourado do símbolo do McDonald's foi substituído pelo azul turquesa, simplesmente porque o conselho da cidade decidiu que as cores do McDonald's eram agressivas à paisagem local. Muito utilizada nos dias de hoje, a gente tem um fundo preto. Qual é o objetivo de colocar esse fundo preto nas lojas do McDonald's? É justamente deixar as lojas menos infantis, para atrair todo tipo de público. Próxima multinacional é a Coca-Cola, empresa estadunidense fundada há mais de 130 anos. Coca-Cola está presente em quase todos os países. O único país que a gente não encontra Coca-Cola é a Coreia do Norte.
e a palavra Coca-Cola é considerada a palavra mais famosa do mundo. Além disso, a marca Coca-Cola é considerada a marca mais valiosa do mundo. Outra multinacional é a Netflix, empresa estadunidense fundada em 1997 e hoje presente também em quase todos os países, em mais de 190 países. A Nestlé, empresa de origem suíça, é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas e ela está presente também em 191 países. A Fiat, empresa automotiva italiana, possui hoje fábricas ao redor do mundo. Entre os países nós temos o Brasil, a Turquia, a China, a Polônia, a Argentina, África do Sul, México e Índia. Sim, essas empresas são localizadas em países subdesenvolvidos. Por último, nós temos a Sony. É uma empresa multinacional japonesa que fabrica produtos eletroeletrônicos. E vocês podem perguntar, por que as multinacionais preferem abrir filiais em países subdesenvolvidos? Lembra daqueles fatores comparativos que eu falei para vocês? Mão de obra barata e abundante, fonte de energia barata e abundante, matéria-prima barata e abundante, legislação fiscal e ambiental fragilizadas, além dos incentivos fiscais. Aí você pode perguntar, professor, existem multinacionais brasileiras? Sim, como eu falei anteriormente, multinacionais são empresas geralmente de países desenvolvidos, mas países em desenvolvimento possuem também empresas multinacionais. A Vale é a multinacional brasileira considerada uma das maiores mineradoras do mundo. Hoje, ela está presente em mais de 30 países ao redor do mundo. A Petróleo S.A., conhecida como Petrobras, é a empresa de capital aberto, cujo o acionista majoritário é o governo brasileiro, ou seja, a União, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro, opera atualmente em 25 países. O Banco do Brasil é uma instituição financeira brasileira constituída de forma de sociedade de economia mista, com participação do governo federal do Brasil, que possui 50% das ações e está presente em aproximadamente 21 países. E aí? Já clicou no sininho? Já deu a curtida? Vai lá dar uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Valeu e até a próxima.